Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Me deixem abordar um assunto juntamente com vocês. Eu tenho assistido alguns vídeos sobre as teorias do mundo intraterreno. Eu não sei se você já ouviu falar. Há muito material, principalmente na língua espanhola, sobre esses assuntos. Há muito material. Pouco na língua portuguesa e em outras línguas também muito material. Mas em espanhol é onde eu mais vejo. E é uma língua fácil de entender, para mim pelo menos. E eu tenho assistido e procurado entender o que as pessoas querem dizer. E todas elas se reportam ao passado, porque presentemente você não tem material, você não tem quem afirme, você não tem quem possa demonstrar isso. Nós apenas podemos evocar o passado para mencionar esses assuntos. Bem, querido, eu quero abordar esse assunto com um material que é do meu conhecimento. Existem materiais que a gente ouve falar, por exemplo, os túneis que chegam ao interior da Terra Oca. Aí falo de gigantes. Aqui já uma pessoa fala contra, Terra Oca desmontada. As entradas da Terra. Então há muito material desse gênero, cada um abordando com uma ótica, iconizando certo relato, tá? Os túneis que vão para dentro da Terra. Então eu quero analisar esses assuntos à luz do material que eu tenho ao meu alcance. Na antiguidade, existem literaturas extra-bíblicas que falam sobre alianças que os profetas, que os antigos faziam com o mundo intraterreno, com o mundo inferior, com o mundo abaixo dos pés. Como é que nós devemos olhar isso? É uma incógnita, não sabemos com que ótica, como interpretar o que é dito, o que for deixado para nós. Mas existe essa conversação em literaturas extra-bíblicas que servem de certa baliza para nos dar informações a respeito do momento em que tal parte da escritura estava sendo confeccionada. Então, quem estuda a Bíblia, ele tem que estudar a literatura extra-bíblica, ele tem que saber as componentes do momento que estava acontecendo, para que ele entenda certa estrutura da linguagem, para que ele entenda certos bordões que eram na época, certas coisas que eram subentendidas, e às vezes você chega lá e encontra apenas a frase, ali você encontra um termo, mas você tem que ver o que aquilo ali explicava naquele momento, para que a gente possa fazer uma interpretação mais próxima da realidade. Aí o que é que nós temos assim? Nós temos passagens no livro de Apocalipse que fala da admissão desse mundo. Veja aqui. Vamos aqui, Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Aqui já está marcado. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono do Cordeiro, seja louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Bem, o livro de Apocalipse está aqui mostrando para nós que há pessoas, seres, existência aqui, debaixo da terra. Há essa existência. Há uma passagem bíblica no livro do profeta Isaías que eu quero ler nas duas versões, na atualizada e na corrigida. Essa aqui é a interpretação, é a tradução corrigida. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E, quando o dilúvio de açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Então essa aqui é a tradução na linguagem revista e corrigida. Na linguagem revista atualizada, a passagem que fala sobre inferno é tratado como além. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio de açoite passar, sereis esmagados por ele. Então,
É difícil para você entender assim, bom, além, inferno, qual a ligação? Há elementos que dão permissão para a interpretação, para a tradução ser além. Há elementos que dão condições para que a interpretação seja inferno. Porque aqui vem uma palavra chamada Sheol, né, que era o conhecimento da época sobre o mundo interior. E não era exatamente um mundo inativo. Era chamado mundo dos mortos, mas não era um mundo inativo, onde você poderia pensar que seria apenas um cemitério. Não. Era um mundo onde tinha certa atividade. Então, pelas escrituras sagradas, nós temos material. Não precisa fazer malabarismo, milaborantes interpretações, para que você infira, que você extraia das escrituras sagradas a existência do mundo intraterreno, do mundo que está abaixo dos nossos pés, de criaturas, seres que, por razões específicas escondidas de nós, não podem se relacionar conosco. Não podem. Há uma barreira, há limitações, há impedimentos que não deixam tal suceder. Eu quero lembrar aqui de um filme, Guerra dos Mundos. Claro que é uma concepção artística, mas eu quero lembrar do seguinte: no final do vídeo, aquele feito, o último, o mais recente, a Guerra dos Mundos, fala que os invasores foram vencidos por bactérias. Bactérias que nosso organismo já podem assimilar e vencer. Já tem anticorpos, nós temos anticorpos na gente que pode reagir contra os micróbios. E só que esses seres que vieram de fora, claro, é uma concepção artística, eles não tinham defesa contra aquelas bactérias, contra os micro-organismos que adentraram na corrente sanguínea dele, no organismo dele, e os destruíram por completo. Então não havia ambiente para eles viverem num ambiente que está adequado para nós, que está adaptado para nós. Há situações também onde eu posso mencionar que tribos inteiras de indígenas, por exemplo, foram devastadas apenas por uma gripe. Uma única gripe trazida, por exemplo, da Europa, quando vieram as expedições. Elas eram capazes de destruir uma tribo inteira, tantos quantos fossem, porque não havia anticorpos para que houvesse uma defesa. A outra coisa curiosa também, fugindo um pouco do assunto, a banana. Você sabia que a banana está por um triz, a fruta banana, a fruta tropical banana, está por um triz para ser sumida? Por quê? Porque foram assimilando, sintetizando, misturando, de maneira que a gente tem poucas espécies de banana, e se houver uma praga, um fungo, alguma coisa que destrua essa espécie, por não haver outras variantes, comercialmente conhecidas, aí pode-se acabar com toda a banana do mundo. Então eu estou mostrando para você situações que impedem que certas coisas possam coexistir em ambientes que não lhes são propícios. Então deve existem coisas no mundo em que nós vivemos em que não dão condições para seres de outros mundos, no caso que eu estou me referindo aqui ao mundo intraterreno, e que esse mundo, ficando lá, ele vai continuar existindo. Se ele subir, efeitos e defeitos ocorrerão nessas criaturas que os impedirão de subsistir juntamente conosco. Então nós temos uma proteção, um limite, uma fronteira que não é esclarecida para nenhum de nós. A gente não sabe dizer o que é que impede deles estarem aqui e o que é que impede do mundo sempre estar lá, das pessoas daqui do mundo de cima descerem. Fato é que as literaturas antigas afirmavam que até profetas desciam ao mundo inferior. Com que fim, com que propósito, aí é discutível, porque as interpretações serão variegadas. Bem, nas escrituras eu encontro material para admissão desses mundos, não apenas desse mundo visível, mas na escritura mostra o mundo invisível, os seres angelicais, os seres com poderes muito acima dos nossos, os seres que poderiam habitar conosco e nós não sabemos que eles são anjos no sentido enviado. A palavra anjo quer dizer enviado, é uma pessoa que foi enviada para fazer uma tarefa. Isso é o termo da palavra anjo, alguém que foi enviado para fazer alguma tarefa. Então eles podem ser, você pode se encontrar com um anjo, ou seja, alguém não humano, sem o saber, porque escrito está no livro de Hebreus que muitas pessoas sem o saber acolheram anjos. Ele estava ali incentivando a gente a ser hospitaleiro, a gente não ser uma pessoa sovina, né?
E precisava-se muito da hospitalidade naquela época, porque as pessoas estavam sendo perseguidas. Então um pregador ia de uma cidade para outra e não tinha onde morar, ele precisava ser acolhido, né, pelas pessoas daquela cidade. Então ele estava explicando: olha, sede hospitaleiro. Muitos, sem o saber, acolheram o anjo. Por quê? Porque eles podem se alimentar da comida que a gente come. No caso de Abraão, quando aqueles 2 anjos vieram, ele matou um animal e fez um assado, uma comida lá, e eles comeram. Então há essa interação não continuada. Há momentos que abre-se espaço para que tal suceda. Lembre-se, quando Sodoma e Gomorra foi destruída, vieram esses mesmos anjos que conversaram com Abraão. Eles tinham um tempo escasso, um tempo muito estreito. Você vê que ele apressa o primo de Abraão, Ló, para que ele se ajeite rápido, que ele está demorando muito. Então eles apressam, por quê? Porque eles têm um tempo específico. Eles não podem ficar o tempo que eles bem entendem. Então tudo isso são componentes que mostram que existem fronteiras que separam. Tu para lá, eu para cá. Eu posso viver aqui na terra. Quem vive nesse intramundo que as escrituras falam, como está aqui anotado, debaixo da terra, não pode viver aqui na superfície onde nós vivemos. Como é isso? Como se dá? Querido, isso eu não posso lhe falar. Eu estou nesse vídeo trazendo para você informações das escrituras sagradas, da realidade disso. Entretanto, ela não entra em detalhes. Aí você vai assistir vídeos, cada um vai ter uma coisa para focalizar, os túneis, as entradas. Olha, foi encontrada assim, e a história é essa, e os antigos dizem assim, dizem assado. A gente não sabe. Entrada no interior da terra. Nós não sabemos, querido, a especificação. Por que nós não sabemos? Porque não há interesse da parte de Deus em nos revelar isso. Deixa eu mostrar aqui onde é que está em Deuteronômio. Olha aqui, ó. Aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse mundo, ele existe, foi revelado pelas Escrituras, existe um intramundo, o inframundo, o mundo abaixo de nós, porém não nos são dados detalhes a respeito de como essa coexistência. Por que eles estão lá? Por que eles não sobem? Qual é a fronteira? Qual é o limite? Qual é o agente inibidor que não permite que eles subam? E qual é o agente inibidor que não permite que nós fiquemos explorando lá esse lugar? Bem, tá. Aquilo que está escondido pertence a Deus. Entretanto, eu devo trazer para você essa passagem aqui, ó. Invoca-me, no profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, de fato, as coisas escondidas pertencem a Deus, mas Ele está aqui abrindo um leque, uma porta, uma possibilidade de nos revelar, a depender de ser invocado. Se invocar o Senhor, se você clamar, se você buscar a Deus, Ele pode lhe dar. Ele querendo dar. Está escrito no livro de Tiago que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. E nada envergonha a pessoa, mas pede com fé, em nada duvidando. Ele diz que quem duvida é como a onda do mar, que ela se levanta, parece forte, mas depois expõe as suas sujidades, não sustenta, ela não sustenta. O que Deus busca em nós é firmeza, é constância. Essa questão da pessoa surtada aqui num dado momento, isso aí não é interessante na servidão ao Senhor Deus. Bem, querido, por essas passagens, debaixo da terra, então existe um mundo ali que há um agente inibidor. Usando esse termo agente inibidor, eu devo lembrar para você, quando o homem caiu, indiferente do que significa exatamente o relato do Éden, indiferente, ou seja, eu não quero entrar no mérito, mas quando o homem caiu, foi colocado um agente da morte para evitar que o homem ficasse transitando do lado que era um lado bom para o lado ruim, onde o homem ia sofrer, que é a terra que nós vivemos. Diz as Escrituras que foi colocada uma espada flamejante ali, ou seja, o que é a espada? É a possibilidade da morte. Se o homem tentasse voltar de onde ele havia sido expulso, ele iria morrer, porque foi colocado um agente inibidor, uma fronteira letal, para que o homem não mais voltasse àquele ambiente onde ele não tinha que trabalhar, onde ele, no sentido de, sob o suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes era tudo fácil para ele, mas depois que ele tropeçou e caiu,
o homem passou a ter que viver essa vida que nós vivemos hoje, trabalhar suor na cabeça, sol a sol, para poder faturar os valores, a capacidade de se alimentar. Pois bem, então existe esse agente inibidor, no caso que eu estou analisando aqui, foi aquela espada, ou seja, a morte. Ele ia encontrar a morte se tentasse voltar para o lugar de onde ele havia sido expulso. Aqui na Terra, presentemente, nós não sabemos o que agente é esse, ou qual é essa situação, essa enfermidade que impede essa interação. O fato é que, pelo andar da carruagem, é melhor sim, tu para lá e eu para cá. Que pessoas são essas? Que seres são esses? Aí você vai buscar na internet, vem as sugestões, não, são répteis, são os tais reptilianos, são os demônios, são os anjos malignos que estão presos. Existe isso, tá? Lá no Rio Eufrates, existem 4 anjos malignos, ultra, super, extremamente malignos, que nem o chefe deles conseguiu botar controle neles. Nem o próprio Satanás conseguiu controlar esses 4 anjos terrivelmente perversos que vão ser liberados em algum momento, segundo a palavra de Deus, e isso você encontra no livro de Apocalipse. Bem, querido, essa realidade, o que eu posso trazer para você, como uma pessoa que examina as Escrituras de forma continuada, é que existe. Nós não podemos desenhar uma nomenclatura. Você pode assistir o vídeo que você quiser, cada um vai ter uma ideia, mas não é absurda. Fique tranquilo, não é uma coisa absurda. Eu não gosto do termo terra oca. Não gosto desse termo, terra oca, porque tem-se aquele pensamento de um globo com um oco, né? Não é assim que funciona. E a Terra ela não é desse jeito, querido. A Terra ela não responde ao jeito que as agências espaciais expõem para nós. A Terra não é daquele jeito que a agência espacial põe para nós. A Terra não dá para sondar os fundamentos da Terra. Inclusive Deus desafia: se vocês puderem sondar os fundamentos da Terra, aí Deus diz, a minha aliança será quebrada. Ou seja, ele desafia o homem, porque não dá para a gente saber como é que é o alicerce da Terra. Nós não sabemos onde ela está assentada, nós não sabemos o ambiente que sustenta a Terra. É algo que não está sob a nossa investigação. Nós não temos condições de investigar para poder saber disso. Mas que existe esse lado pelas passagens bíblicas, isso existe. Existe um mundo onde debaixo da terra existem aqui, criatura. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. Você entende isso? Querido, outra coisa interessante que existe e nós nem nos deparamos com ainda. Deixa eu escrever. Eu vou escrever bem aqui. Vou escrever bem aqui sobre Êxodo 20. Vamos lá. Êxodo 20. Almeida, revista atualizada. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para você essa passagem. Não era para. É para abrir direto aqui no mesmo lugar. Vamos abrir para cá. Olha aqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, presentemente, nós não fazemos nem ideia do que é isso aqui. Por quê? Porque isso será uma tentação para a humanidade fazer a imagem. O ser humano ele tem a necessidade de ver para crer. Infelizmente, é uma deficiência que nós temos. Com a ruptura ali do relacionamento da criatura com Deus, aí o homem tem a necessidade de ver para crer. Então, o mundo verá, de alguma forma o mundo verá. Por quê? Porque esse aviso, Deus não dá um aviso no vazio, entendeu? O Senhor Deus não compõe a palavra dele no vazio, assim, para ninguém ouvir, para ninguém entender, não. Existem criaturas nas águas debaixo da terra. Nós nem nos deparamos ainda com ela. E quando deparar, haverá essa tentação. Tanto é que Deus preventivamente já avisa. Não é para fazer imagens nem dessas criaturas que vivem nas águas debaixo da terra. Interessante, querido, de vez em quando eu vejo vídeo de espeleologia. Aí o cidadão, né, ele vai descendo, filmando,
ele desce ali uns 70 metros, lá ele encontra o vão de mais 30 metros, desce, e lá embaixo ele encontra cachoeiras descendo para mais para baixo ainda. Cachoeira lá no fundo da terra. Isso eu estou dentro da espeleologia, só para você ter uma ideia de que existe esses lugares fundos aí, a água, como é que ela transita por dentro da terra, é uma coisa que o jeito que explicam para nós, a geologia explica para nós, para mim ainda não está bem claro. Eu estudo isso, como é que a água sobe a montanha para virar uma cachoeira, o jeito que é explicado, eu não ainda assimilei aquilo ali. Aquilo ali não está bem claro para mim. Então existem essas águas que vão cachoeiras no fundo da terra. Imagine só. Então Deus está falando aqui que não é para fazer nas águas debaixo da terra. Então existe um mundo aí para baixo desconhecido de nós. Nós não sabemos. Existem fronteiras, existem limitações que inviabilizam que esse mundo fique interagindo conosco. Até onde eu entendo, é algo benéfico para nós. É algo que faz bem para nós não nos metermos nesse mundo aí. Pois é um mundo que possivelmente deve ser muito, muito mais antigo que nós. Deve ter muito, muito mais conhecimento que nós. E uma pessoa ignorante aqui na Terra já consegue manipular milhares de pessoas. Imagine uns seres que têm uma inteligência avantajada, seres que têm conhecimento e poder de memória, seres que têm informações que nós não temos. Bem, Deus vem nos protegendo, vem impedindo, mas eu devo confirmar com você, existe um mundo debaixo da terra que nós desconhecemos. Nós não sabemos qual é a função, o que é que eles fazem, para que eles estão ali, por que eles estão ali, mas existe um mundo lá. E esse mundo, ele vai ter que submeter, querido, está aqui, ó. Então vi que toda criatura que é no céu, na terra, tal, eles vão ter que dizer: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos do século. Todos terão que se submeter à potência, ao senhorio de Cristo. Deixa eu colocar aqui uma passagem aqui, acho que lembrei, Efésios 1. Vamos lá aqui, deixa eu mostrar aqui para você o que é que tem aqui para nós. Por que todo mundo vai ter que ajoelhar? Efésios 1:10. Diz aqui, ó. Vamos lá desde o 9, ó. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Versículo 10. De fazer convergir nele que é em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, todas as eras, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então tudo vai convergir para Cristo. Tudo, querido, independente do que você creia, do que você não creia, das informações que você tem ou não, tudo convergerá para Cristo. Jesus fez a obra máxima que ser nenhum, anjo algum, teria condições de fazer. Jesus fez uma obra, ele controlou o homem interior, o cavalo indomável, ele colocou regras para o homem interior. Se você vai estudar a forma como é explicado certos núcleos da psicologia, da psiquiatria, eu diz assim que o pensamento, eles vêm. A forma da construção do pensamento não está entendida. Por quê? Porque pensa-se que o pensamento ele vai sendo gerado, vai acontecendo, e a gente passa a pensar, ele passa a existir. Não, a palavra do Senhor Deus fala que nós temos a potência, o poder de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, Jesus Cristo ensina a gente a pensar, mostra que tudo convergirá para Ele, e você, informado ou não, você convergirá para Cristo. A bom grado ou não, você convergirá. Você que está me ouvindo, você vai convergir para Cristo. Você vai ter que se submeter à potência, ao senhorio, porque Jesus fez a obra que nenhum outro ser poderia fazer. Ele controlou o homem interior, ele controlou o pensamento, ele controlou o sentimento, ele controlou as emoções, que são as coisas mais difíceis de nós conseguirmos. O domínio próprio. Jesus conseguiu fazer isso em meio a todo aquele momento ali indescritível que nós não temos condições de imaginar. A gente lê as escrituras, faz ideia, o cinema faz a seu modo de ver, mas nós não fazemos ideia internamente como é que estava o Senhor Jesus ali, numa destruição e controle. Ao mesmo tempo ele estava sendo moído, destroçado internamente, e ao mesmo tempo se controlando para poder fazer essa obra máxima. Então tudo convergirá para Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o que tiver embaixo da terra vai convergir para Cristo. Sob cadeias ou não,
aceitando ou não, você que está me ouvindo, você vai convergir para Cristo. Você que está me ouvindo aí, independente do que você pensa, se você tem uma religião, se você tem um credo, se você tem uma filosofia de vida, se você pensa que você é ateu, você convergirá para Cristo. Tá, querido? Eu quero trazer essas informações. Existe esse mundo aí interior que nós desconhecemos, não sabemos o limite, não sabemos o que barra, o que impede eles de subir. O fato é que eles subirão. Haverá um momento nesse próprio livro de Apocalipse que vai ser libertado, vai ser aberto o poço do abismo, e de lá subirão coisas horríveis que vão fazer um estrago, escassez, esculhambação na coisa que nós chamamos de mundo, nas pessoas que vivem nesse mundo. Eu espero ter trazido alguma informação útil para você, tá? Esse material eu posso falar dele. Já disso aqui eu não posso falar muito, eu posso também viajar na imaginação, como muitos o fazem aqui, mas eu não posso dizer isso não existe, tá? Existe, mas de uma forma que não está esclarecida. Por quê? Porque as coisas escondidas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, tá? A revelada pertence a nós. Posso desejar saber, posso pesquisar para saber? Posso. Por quê? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Tá bom, querido? Tem esse mundo, tá? O Senhor Deus, o povo antigo, eles fizeram aliança. Existe uma interpretação, uma hermenêutica que eu tenho que respeitar. Mas eu tenho sim autonomia para dizer para você, é alguma coisa referente a isso que eu estou lhe falando. Porque eles tinham essa aliança, claro que referia-se que aos reis da época, aos poderosos da época, mas há elementos para eu inferir aqui essa aliança como algo semelhante a esse inframundo que existe e nós desconhecemos. Tá bom, querido? Fique com Deus. Eu desejo para você, eu estou há algum tempo, eu estou numa luta, querido, eu gostaria de lhe falar, mas é uma luta muito grande para fazer uma viagem, para uma pesquisa aí. As pessoas do lugar, elas estão, não sei o que está acontecendo, elas vai tal dia não dá, vai tal outro dia. Isso tem quebrado a sequência aqui, porque eu tenho que estar sempre preparado com todas as coisas, mas tão logo eu consigo, eu trago para você as informações as melhores que eu puder. Tá bom, querido? Fique com Deus e boa sorte!